E aí, pessoal, quando fizeram a atividade anterior, perceberam que durante a história os números negativos não foram bem aceitos. Talvez até vocês tenham dificuldade em aceitar os números negativos, mas fique tranquilo. Se durante a história os matemáticos tiveram uma dificuldade enorme de aceitar os números negativos, por que você precisa aceitar agora? Mas já perceberam que ele já está inserido na calculadora quando fizeram aquela atividade. Também vocês já ouviram falar dos números negativos no dia a dia e talvez não tenham nem percebido, como por exemplo temperaturas abaixo de zero, que são temperaturas negativas. Também, quando você representa alguma dívida, dá para representar através de um número negativo. Então, está presente bastante no dia a dia. Como vocês viram uma pincelada rápida sobre números inteiros na reta numérica para o plano cartesiano, aqui vai ser fácil. Então, a reta vocês já conhecem. À esquerda, o zero fica os números negativos, à direita, os números positivos. Então, vamos relembrar algumas coisas que já vimos. Por exemplo, o número 5 ele é diferente de menos 5. Se o número não apresentar sinal, ele é positivo. Então, 5 mais 5 é diferente de menos 5. Se você tiver dificuldade de entender que são números diferentes, pensem como os hindus usavam os números negativos lá no começo. Lembra que os números negativos representavam dívida? Então, menos 5. Se eu pegar a mesma ideia dos hindus, vai representar uma dívida de 5 reais. Enquanto mais 5 representa que eu tenho 5 reais. Então, com aquelas ideias dos hindus, você vai perceber que tem uma dívida de 5 reais e ter 5 reais são duas coisas bem diferentes. Então, perceba, para cada número que você conhece, vai existir um número oposto dele, com a exceção do zero. Então, você já conhece, por exemplo, o 3, que ele é positivo. Então, vai ter um número oposto a ele, que é o número menos 3, que vai representar uma perda, uma dívida. Isso você pode pensar dessa seguinte forma. Mais 3 eu tenho, menos 3 eu devo. Eles são chamados de números opostos ou números simétricos. Porque se você perceber aqui na reta numérica, onde está o 3 e onde está o menos 3, a distância até o zero é o mesmo. Até aqui passou-se 3 unidades e até aqui também passou-se 3 unidades. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por isso que são simétricos. Vamos fazer algumas operações em relação à adição e subtração usando os números negativos. Vamos supor que eu tenha 5 menos 8. Até então, seria impossível fazer isso. Mas, considerando aqueles números que o pessoal considerava absurdos, os números absurdos que alguns matemáticos pensavam, é possível. Se eu pensar que mais eu tenho e menos eu devo, eu consigo fazer essa operação. Vocês já viram que o calculador é bem possível. Agora vamos fazer aqui usando a lógica. Então, o 5 não aparente sinal ele é positivo. Então, significa que eu tenho 5 reais. Você olha no seu bolso, tem 5 reais. Agora, representando uma dívida, ao menos aqui, ó, eu devo 8 reais. Então, você olha o sinal da frente e, se houver negativo, eu devo. Se houver positivo, eu tenho. Então, eu tenho uma dívida de 8 reais e olho no bolso, só tenho 5 reais. Aí eu começo a pensar, no final, eu vou ficar devendo? Eu vou ficar sobrando com dinheiro? Se alguém me cobrar uma dívida de 8 reais e eu só tenho 5 reais no bolso, por questão lógica, eu vou continuar devendo. E, pelas ideias dos hindus, devendo representaria pelo sinal de menos. Aí a pergunta, eu ficaria devendo quanto? Ah, se eu tenho 5 para chegar em 8, eu vou ficar devendo 3 a um amiguinho ou alguém que eu peguei emprestado. Então, ó, mais 5 menos 8, menos 3. Se eu pegar 5 menos 8 na calculadora, você vai ver que apareceu o sinal negativo lá. Então, os números negativos já estão inseridos também na calculadora. É possível fazer. Eu não sei se vocês já perceberam, mas na reta numérica, os números que estão à direita são maiores do que os números que estão à esquerda. Se eu observar aqui, o número 4 é maior do que o número 1, porque ele está mais à direita. Isso é lógico. Agora, se eu perguntasse quem é maior, o número 1 ou o número menos 2? Olha, o número 1 está mais à direita do que o número menos 2. Então, o número 1 seria maior. Quanto mais o número tiver para a esquerda, ele é menor do que tiver para a direita. Então, se eu perguntasse, por exemplo, quem é maior? Menos 3 ou mais 5? Ah, o menos 3 está aqui, o 5
está aqui. Então, como o 5 está mais à direita, ele é maior que o menos 3. E o menos 3 é menor que o mais 5. Então, facilita saber se um número é maior ou menor pela reta numérica. Lembrando vocês que os símbolos de maior que e menor que são esses aqui. Essa aberturinha sempre fica por número maior. Vamos supor que eu queira colocar entre esses dois números um desses símbolos, maior que ou menor que. O que eu devo fazer é o seguinte: primeiro eu devo perceber qual dos dois é maior, se é menos 2 ou mais 5. Se eu olhar na reta numérica, eu percebo que o mais 5 está mais à direita, então o mais 5 é maior. Então essa aberturinha fica para o lado maior e a ponta fica para o lado menor. Então menos 2 é menor do que mais 5. Vamos supor outra coisa, se fosse o contrário agora. Só mudar a posição dos números. Deixa eu apagar aqui. Mais 5 e menos 2. Eu já sei que o mais 5 é maior. Lembrando que essa aberturinha fica para o lado maior e a pontinha fica para o lado menor. Então, como maior é o mais 5, está aqui. Agora, vamos fazer mais uma. Vamos supor que eu queira saber quem é maior, menos 3 ou menos 8. Eu vou olhar aqui na reta numérica, o menos 3 está aqui e o menos 8 está aqui. Como o menos 3 está mais à direita, então o menos 3 é maior que menos 8. Então, quando o número negativo estiver mais afastado do zero, ele vai ser cada vez menor do que os anteriores a ele. Então, o menos 3 é maior, então a abertura fica para o lado dele. Então, aqui, ó, menos 3 é maior que menos 8. Se você não lembrar da reta numérica, você pode pensar da seguinte forma. Você pensa o que você quer para você em relação à dívida ou em relação a dinheiro. O que você escolher para você vai ser um número maior. É uma técnica bem fácil. Lembrando que ele está usando aqui as ideias dos hindus lá no começo de pensar em números negativos como dívida. Você preferia para você uma dívida de R$3 ou uma dívida de R$8? É lógico que eu vou preferir uma dívida menor. Então, menos 3. Como eu escolhi esse, ele vai ser o número maior. Vamos mudar aqui agora a ordem. Se fosse menos 8 e menos 3. Para saber quem é maior ou menor, aí eu vou pensar da seguinte forma. Ou olhe na reta numérica quem está mais à direita, ou pense naquela coisa. Qual dívida você preferia para você? Uma dívida de R$8 ou uma dívida de R$3? Eu preferi uma dívida de R$3. Então, R$3 é maior. A aberturinha para o lado maior. Então, menos 8 é menor que menos 3. Agora, entre o número positivo e o número negativo. Por exemplo, mais 5 e menos 10. Quem é maior? Se eu for olhar na reta numérica, o 5 mais 5 está aqui. Lembrando que se ele é positivo, não precisa copiar o sinal. E o menos 10, ele está depois do menos 8. Ele vai estar lá no final. Vai ter o menos 9 e o menos 10. Como o 5 está à direita, então está mais à direita, então ele vai ser maior. Então o símbolo vai ser esse aqui, ó. A abertura fica para o número maior. Se quiser olhar a reta numérica, você pense da seguinte forma: eu prefiro ter R$5 ou dever R$10? Se eu prefiro ter R$5, então ele é maior. Então tá aqui. E o contrário, menos 10 mais 5. Continuo preferindo ter R$5, então a abertura fica por lado maior. E só para terminar, quando eu junto os números negativos com os números positivos e o zero, eu tenho conjunto dos números inteiros, que é representado por esse símbolo aqui, ó. Então, pessoal, tente fazer as atividades e entre em contato comigo. Tchau!